No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do dólar que vem caindo aí nos últimos meses. Será que é uma oportunidade? Será que não é uma oportunidade? Então, historicamente, o dólar vem se valorizando em relação ao real e sempre que a gente tem uma desvalorização do real, a gente se pergunta se está na hora aí de dolarizar o nosso patrimônio. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. E lembrando sempre o disclaimer clássico aqui do canal, isso é uma dica de investimento. Então analisem todos os dados que eu vou mostrar aqui, tirem suas próprias conclusões e vamos dar uma olhada aqui nas informações que temos. Então, basicamente, temos dólar abaixo de 5,5, o que é uma marca bastante interessante, porque há pouco tempo atrás, no final do ano passado, a gente estava com dólar acima de 6. Então o dólar vem caindo bastante. E para isso a gente tem alguns fatores. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem uma alta taxa de juros. Isso atrai um pouco do investimento externo e retém um pouco do investimento interno. Por quê? Porque se as pessoas estão ganhando aí já 15% ao ano, em tese sem risco, em tese sem fazer nada, elas pensam duas vezes antes de dolarizar o patrimônio. É claro que as pessoas que têm conhecimento um pouco maior de economia colocam a inflação aí nessa questão. E quando a gente considera, por exemplo, a base monetária como inflação real, porque a definição clássica de inflação é a expansão da base monetária, então a gente vê que os 15% ao ano não é tanta coisa assim. Mas o fato é que a taxa de juros, pelo menos nominal no Brasil, está alta aí, do ponto de vista histórico, e isso retém um pouco do dinheiro no país. Mas tem outro fator também, porque o dólar não está caindo só no Brasil, está caindo no mundo. Então, o dólar ainda é a moeda de reserva global. Os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica global, mas eles estão com um problema muito grande, que aliás, diga-se de passagem, está acontecendo em todo mundo, que é a crise da dívida. Mas cada vez mais pessoas estão falando sobre isso nos Estados Unidos e no mundo. Então, os Estados Unidos está com mais de 37 trilhões de dólares de dívida. O Elon Musk está falando bastante sobre isso nos Estados Unidos, na rede social, no X, certo? E a gente tem, de fato, o declínio aí, o colapso lento em todas as moedas fiduciárias. Então, no dólar e no real. O real é uma moeda mais fraca, então ele se desvaloriza muito mais rápido. Basta ver a paridade aqui do dólar com o real. E a gente vê que no início do plano real, então em 1994, existia essa paridade de 1 para 1. Muito próximo disso na maior parte do tempo. E essa distância foi crescendo, então o dólar foi se valorizando em relação ao real. Inclusive, esse é um dos argumentos que favorece a tese de dolarizar o patrimônio, porque você provavelmente recebe seu salário em reais, talvez você tenha algum imóvel ou algum bem em real, e se você deixar todo o seu dinheiro aqui em reais, você está muito exposto ao risco país, que, diga-se de passagem, é muito grande. Então, políticos e burocratas aí conseguem destruir a economia do país. Não é de hoje que isso está acontecendo e a nossa economia aí acaba sendo muito ruim em comparação com a economia de países desenvolvidos. Por exemplo, se a gente pega o Ibovespa aqui e corrige para o dólar, a gente tem aí, alguém comprou o Ibovespa em 2010 e segurou até agora, corrigindo pelo dólar, essa pessoa perdeu dinheiro, o que é bastante trágico do ponto de vista de investimentos, porque são 15 anos aí simplesmente corrigindo pelo dólar, levando em consideração, inclusive, que o dólar se desvaloriza também. Mesmo assim, essa pessoa perdeu dinheiro em dólar. Se a gente corrigir pela expansão da base monetária, então nem se fala. E essa é um pouco da armadilha aqui da Bolsa Brasileira, fundos imobiliários, a famosa renda variável nacional. As pessoas estão vendo ali seu patrimônio, entre aspas, aumentando, nominalmente pelo menos, então eles veem ali o número na corretora subindo, mas o poder de compra que você tem com esse valor aí é menor do que você tinha anteriormente. Então, por exemplo, se você pega o Ibovespa, tem 100 mil reais investidos no Ibovespa, depois de alguns anos você tem 110 mil reais, você acha que ganhou dinheiro, mas não, porque o seu poder de compra é menor, porque a inflação real foi maior do que isso, ou seja, a expansão da base monetária foi ainda maior que isso. Então eu particularmente, não estou dando nenhuma dica de investimentos, mas eu particularmente acho muito prudente dolarizar e tirar o seu dinheiro aqui do país, porque o país, pelo menos no momento, não tem muito futuro. Se algo parecido com o que aconteceu na Argentina
acontecer no Brasil, pode ser aí que eu, particularmente, não estou dizendo que você deveria fazer o mesmo, volte a me interessar mais por ativos no Brasil. O que aconteceu na Argentina? Basicamente, o Milei entrou aí no final de 2023, em novembro de 2023, com pautas de liberdade econômica, de facilitar aí para empreendedores, para empresas, de fazer o seu negócio, ou seja, de contratar, de criar riqueza. E desde então, por exemplo, a Bolsa da Argentina, de novembro de 2023 até agora, já se valorizou mais ou menos 100% em dólar. Então, é de fato um ativo que se valorizou bastante. E agora que a gente está falando então em dólar, por que pode ser interessante também dolarizar a carteira, além do fato de que o Ibovespa não tem aí um passado muito interessante do ponto de vista de rentabilidade e, na minha perspectiva, não tem um futuro muito promissor. Pode ser que as coisas mudem, tomara que sim, mas eu não vejo esse caminho se desenhando aí no curto e médio prazo. Mas em relação aos ativos que mais se valorizaram, então, no mundo, a gente tem boa parte desses ativos cotados em dólar, certo? Por exemplo, o Bitcoin aí, que se valorizou no último ano 42%, aliás, 67% em dólar. Enfim, é um ativo que é cotado em dólar, certo? Aqui em 5 anos, por exemplo, mais de 1000% em dólar. A gente tem aqui também o SP500, que foi um ativo que se valorizou bastante aí nos últimos anos. Então, se a gente pegar, por exemplo, desde o final da crise do subprime até agora, temos mais de 600% em dólar de valorização. Contrato do ouro também, o ouro é um ativo que se valorizou mais de 40% no último ano, também cotado em dólar. Aqui a gente tem o ETF da Argentina, enfim, tem a questão local, mas essa valorização aqui de 100% foi 100% em dólar. Enfim, claro que todos os ativos, quando a gente está negociando eles internacionalmente, eles são cotados em dólar. Mas quando a gente vê, por exemplo, a valorização do Bitcoin somado à desvalorização do real frente ao dólar, essa valorização pode ser ainda mais significativa. Não à toa, em países que têm uma inflação muito alta, por exemplo, na Venezuela e em outros países, o Bitcoin chega na máxima histórica muito antes de chegar na máxima histórica aí em dólar. Por quê? Porque a moeda fiduciária está colapsando muito mais rápido. Nesse gráfico aqui da inflação, a gente consegue comparar as duas coisas muito bem. Aqui a gente tem a perda de poder de compra do dólar medido pelo CPI, não é a inflação real, certo? E aqui a perda de poder de compra do real, provavelmente medido pelo IPCA, certo? E beleza, o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra quando foi feito esse gráfico aqui, mas desde 1994. E o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra, mas desde 1913. E no Brasil a gente já teve várias moedas aí, a alteração de várias moedas fiduciárias colapsando. Então, o dólar, por pior que seja, ainda é muito melhor que o real, pelo menos historicamente. Então, colocar aí posições, dolarizar a carteira, historicamente sempre foi uma opção bastante prudente. Eu me lembro que eu comecei a fazer isso com o dólar ali em torno de R$3 e, por exemplo, desde então a gente já teve uma valorização de, enfim, mais de 60% só pelo câmbio, certo? Sem levar em consideração os ativos, que são ativos aí internacionais, que são negociados internacionalmente, que tiveram um desempenho muito melhor do que os ativos nacionais aqui, como é o caso do Ibovespa, corrigido pelo dólar. Então, a gente tem, por um lado, o dólar se desvalorizando em vários países do mundo. Nos Estados Unidos também, a gente viu recentemente o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, ou seja, boa parte das pessoas não estavam mais confiando tanto na possibilidade aí dos Estados Unidos pagar a dívida que eles têm, que é mais de 37 trilhões de dólares. Eles estão perdendo um pouco a confiança nas moedas fiduciárias, que na verdade não acontece só para o dólar, mas para o euro, para o real e por aí vai. Mas o dólar, então, virou o palco desse debate de dívida, de inflação e de incapacidade da manutenção do sistema atual, que é, na verdade, no final das contas, lastreado na dívida. Junto, né, com a questão da taxa de juros e com questões macroeconômicas. Então a gente viu uma redução singela aí na taxa aí de conversão dólar real. Então uma queda de mais de 11% desde o topo. Certo? Então eu quero saber a opinião de vocês. Será que o dólar baixo pode ser uma boa possibilidade aí de começar a dolarizar a carteira, se você ainda não começou a fazer isso? Ou será que o dólar ainda pode cair mais
frente ao real. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.